como manter-se em forma durante a quadra festiva. É muito complicado para muita gente conseguir manter a linha ou manter o seu equilíbrio nas refeições, na sua rotina durante essa época. Principalmente porque temos muitos excessos, tanto de alimentação quanto de bebidas alcoólicas e bebidas industrializadas. Então vamos falar aqui sobre 7 dicas para conseguir manter-se em forma durante a quadra festiva. Tenha produtos frescos em casa, incluindo temperos, carnes, peixes. Quanto mais naturais, quanto mais frescos forem os produtos, significa que têm menos aditivos alimentares, menos conservantes e, consequentemente, não vão causar o efeito negativo no seu peso e na sua saúde. Falamos aqui, por exemplo, de ter temperos naturais como o gengibre, a salsa, a hortelã, a canela, a cebola, o alho, ter os temperos numa versão mais natural. Evitar caldos industrializados, caldos prontos, porque se for ler o rótulo desses alimentos, muitos deles têm adição de açúcar, sódio em excesso, conservantes, outras substâncias com nomes até difíceis de pronunciar, que vão fazer com que, se nós usarmos numa quantidade exagerada, principalmente porque nós preparamos muitos pratos durante a quadra festiva, vão prejudicar o seu resultado de emagrecimento. A outra dica, que é a número 2, é manter refeições equilibradas ao longo desse período. Faça as refeições regulares, comece o seu dia com o seu pequeno almoço equilibrado, tenha refeições que contenham pelo menos sementes, abacate, coco, alimentos que dão saciedade, fibras, que são as verduras e legumes, como alface, como a cenoura, a beterraba, alimentos que obrigam-nos a mastigar e com isso vamos tendo saciedade ao longo do dia. Inclua também durante o dia as proteínas, não só de animais como carne, peixe, ovos, iogurte, mas também as proteínas vegetais como feijão, a lentilha, a ervilha, que vão nos ajudar também a ter mais saciedade ao longo do dia. Há um hábito de muita gente que durante a quadra festiva está a preparar as refeições, que é de ir beliscando ao longo do dia. Este ato de beliscar vai aumentando as nossas calorias ao longo do dia, vai fazendo com que, principalmente se forem coisas doces, nós vamos exagerando na quantidade de doces e ao longo da quadra festiva esse comportamento vai fazer com que o nosso peso aumente. A terceira dica, que também é importante, é nós conseguirmos incluir receitas mais saudáveis. Por exemplo, nós temos alguns pratos que são típicos durante a quadra festiva, como as rabanadas, como o peru, como o leitão. Nós podemos pegar nestes pratos que já temos e torná-los mais saudáveis. As rabanadas, que são fritas geralmente, o processo de imersão do pão no óleo ou na fritura em óleo aumenta muito o valor calórico, para além de transformar aquele pão numa bomba calórica e prejudica muito o emagrecimento. Então podemos assar no forno. Já existem muitas receitas de rabanada assada no forno, alternativas. Existem alternativas mais saudáveis, por exemplo, para colocarmos na mesa. Podemos fazer sim o leitão, mas fazemos sempre uma jimboa refogada, uma couve refogada, fazemos uma salada e pusemos também na mesa. Podemos incluir uma salada de frutas na sobremesa, fazer a mousse com frutas naturais ao invés de comprar o pacote ou uma mousse industrializada. Usar um leite ou um iogurte que é mais natural. Algumas substituições que já vão ajudar a termos mais equilíbrio nos ingredientes que usamos para as nossas receitas. Muita gente que durante a quadra festiva acaba por beber um vinho, taça de champanhe ou uma outra bebida alcoólica e às vezes exagera. Então é importante saber que as bebidas alcoólicas, elas também têm calorias. É claro que não estamos a falar de uma taça de vinho, não estamos a falar de um copo de champanhe para brindar, mas sim daquele exagero de sentar-se e consumir várias bebidas alcoólicas ao longo do dia ou durante a quadra festiva toda. Sim, em exagero vai contribuir para aumentar de peso, para diminuir os seus resultados de emagrecimento, porque elas primeiro têm calorias, segundo vão aumentar essa questão da inflamação e também a retenção de líquidos. Então tudo que são fatores que vão atrapalhar o seu emagrecimento.
Quais são as alternativas que nós temos? Ou optar por uma bebida mais saudável, como um sumo natural, que também não é exagero, uma água, se der para colocar alguma coisa nessa água, como um gengibre, um limão, uma canela, alguma coisa para deixar essa água mais funcional. E a outra opção é nós consumirmos uma quantidade reduzida. E durante essa quadra festiva toda, aumentarmos a quantidade de água que nós vamos bebendo. Muitas vezes ao longo do dia esquecemos de hidratar o nosso corpo, esquecemos de beber água e é muito importante manter esse corpo hidratado e tenha atenção ao tipo de bebida que consome. Bebidas industrializadas, refrigerantes de pacote, sumos de pacote, na composição, na lista de ingredientes, acabam por ter adição de conservantes, corantes e uma quantidade de açúcar exagerada. Alguém que já tem uma compulsão por alimentos, que já tem uma tendência maior em alimentos doces, quando tem uma mesa farta fica mais difícil chegar lá e escolher opções mais saudáveis ou manter-se afastada da comida. Então tenha na sua agenda, durante a quadra festiva, brincar com as crianças, fazer um jogo em família, ler um livro, fazer alguma atividade física, dançar, fazer alguma coisa que tire o seu foco da comida. Sirva na quantidade certa e se tiver mais fome, se quiser mais, volte a servir. Sempre lembrando que se estiver hidratada, se estiver a beber água durante o dia e principalmente antes de começar uma refeição, vai de certa forma ter mais controle na quantidade de comida que vai servir, porque não vai ter tanta fome. Então faça isso, beba água, respire antes de ir servir. E a outra dica importante também é nós garantirmos que temos alimentos, mesmo que sejam locais, mesmo que não façam parte da nossa ceia no convencional, mas como estamos a seguir uma alimentação mais equilibrada, termos esses alimentos que são uma estratégia para não exagerarmos em outros alimentos. Por exemplo, se nós temos como aperitivos pistachos, para algumas pessoas, porque outras pessoas vão ter a ginguba, vão ter o milho torrado, vão ter o que tiverem acesso e o que for disponível. Então, se nós tivermos quitutes, por exemplo, na mesa, como entrada, nós já vamos fazendo algum trabalho de mastigação e saciedade antes de partirmos para os pratos principais ou para uma sobremesa. Temos a banana de pão assada, batata doce assada, mandioca, podemos usar o milho assado. Temos, por exemplo, o meandungo, o catato, coisas naturais, saudáveis, locais, que vão nos ajudar já a fazer um trabalhozito de preencher o vazio no nosso estômago e não termos aquela compulsão, aquela necessidade tão grande de atacar os pratos e servir uma quantidade exagerada. Quando nós servimos uma quantidade menor, muitas vezes nós conseguimos comer maior variedade, sem exagerar. Mas já quando enchemos o prato, quando fazemos aquela montanha, já fica muito mais complicado provar o bolo, a sobremesa doce, a mousse, provar o bacalhau, provar o catato, o fungo, alguma coisa que tenhamos na nossa mesa, já vai ficar mais complicado em termos de calorias, em termos de volume de refeições, porque servimos o prato muito cheio. Sirva-se na quantidade suficiente. E a última dica, que é a mais importante, que eu falei no início do vídeo, é nós mantermos a nossa atividade física, não na mesma intensidade, porque claro que não acontece para muita gente. Algumas pessoas conseguem e muito bem, mas muita gente não consegue manter-se ativo na mesma intensidade durante a quadra festiva, até porque é um momento de festa, é uma altura em que as pessoas estão mais relaxadas, estão em casa, é como se fossem umas férias. Ao acordar, faça uma meditação, faça alongamentos, faça alguns minutinhos de dança, mova o corpo, faça salto corda, faça uma caminhada leve, faça algum movimento para que o corpo continue a manter-se em movimento. Para quem quer emagrecer, o exercício físico acaba por modular ou regular
os hormônios no nosso corpo, principalmente também os hormônios que nos dão a sensação ou que regulam a fome e a saciedade. Então, se nós estivermos muito sedentários, é provável que, para além de estarmos mais inflamados, tenhamos mais dificuldade em controlar o nosso apetite durante a quadra festiva. Então, mantenha-se ativa, escolha um horário, nem que seja dançar em família, porque também é uma atividade física, né? Também estamos a mexer o corpo, mas escolha algum horário em que faz alguma atividade física. Não fique completamente parada durante a quadra festiva. E assim, claro, quando chegar janeiro, quando começar tudo, o novo ano, vai estar com o corpo não tão enferrujado ou não tão desabituado das suas rotinas saudáveis. Estas eram as nossas dicas de hoje. Esperamos que tenham uma quadra festiva ótima, excelente, em família, com muita gratidão, com muita saúde, acima de tudo, com um espírito de muita luz e que o próximo ano venha com mais realizações, com mais resultados positivos para si, para a sua família e para o seu emagrecimento.